Já estamos ao vivo, pessoal. Vamos falar sobre mulheres no mercado financeiro. Vamos esperar a Carol, a nossa super convidada, se conectar. Tenho certeza que vai ser uma live muito especial, empoderadora para nós mulheres, porque afinal a gente pode ser o que a gente quiser. Tô ansiosíssima para conversar com a Carol. Ai, também tô, Pati. Acho que vai ser uma... Vou ter duas especialistas aqui em empoderar a mulherada no mercado financeiro, gente. Tá demais. Ah, a Carol já tá por aqui. Deixa eu chamar ela aqui, então. A Carol disse que entrou. Deixa eu dar mais uma conferida aqui. Aê! Olá, tudo bom? Oi, tudo e Tudo você? bem? Oi, gente, Ah, tudo que bem? o pessoal ainda tá conectando, mas já avisei aqui que o bate-papo vai ser super interessante, super legal, que a gente vai falar de mulheres Oba, empoderadas. estou super feliz com o convite. Muito obrigada, Marília. Muito legal estar aqui com Ah, vocês. imagina. Que prazer te receber. Gente, então hoje, como eu falei aqui no começo, a gente vai falar sobre mulheres no mercado financeiro. Aí a gente está recebendo a Carol, que vai compartilhar a trajetória profissional dela, vai falar um pouquinho da criação da Fin4She. Maravilhoso, já tiveram dois eventos incríveis, né, Carol? Mil e Sim, seiscentas pessoas abordando, sim, 1.600 mulheres, né, sim. que conheceram aí o mercado financeiro, maravilhoso. Seja muito bem-vinda, obrigada por Obrigada. ter topado o convite. Estou tão feliz de você estar aqui, Sim, eu super também, estou honrada. super feliz. É muito bom poder participar de projetos como o seu. Eu fico sempre super feliz dessa troca. A gente já conversou algumas vezes, é sempre muito legal. Assim, muito obrigada pelo espaço e também pelo convite. E também obrigada para Imagina. todo mundo que está nos assistindo, que está prestigiando aqui essa nossa conversa. É isso aí. O legal é que depois a conversa ficar gravada, porque a ideia é realmente fazer história. A gente Uhum, poder, ó, tá com dúvida sobre como que é o mercado financeiro? Vai lá que a uhum, Carol contou tudo pra gente. Então eu uhum. gosto das lives aqui por isso, que Tá fica bom. gravado pra, né? Uhum. Carol, se apresenta então para o pessoal para a gente começar. Tem um monte de pergunta aqui no roteiro, mas antes dá uma apresentada aí em quem é Sim. você. Então, meu nome é Carolina, eu sou formada em Relações Internacionais, eu sou internacionalista. Trabalhei no mercado financeiro por 14 anos e em setembro deste ano eu encerrei um ciclo dos últimos 10 anos numa gestora de fundos de investimento. Trabalhei nas áreas de vendas, mais voltada para B2B, né? Eu era para a parte de sales de fundos de investimento, era uma gestora global, então fazia parte offshore também. E nos últimos 3 anos, eu fui responsável por toda a área de marketing e comunicação da empresa aqui no Brasil. Além disso, sou mãe do Tom e do Martim, tenho dois filhos pequenos, um de 3 anos e o outro de 2 anos, eles são bem pequenininhos ainda. E agora sou cofundadora e também responsável pelo Fin4She, que é uma iniciativa para promover e incluir mais mulheres no mercado financeiro. Eu acho que o Fin4She tem essa missão muito grande de sair da teoria para a prática. Então, como que a gente leva todas essas questões de diversidade, de inclusão para a prática junto das empresas e também promovendo esse encontro, esse networking entre as mulheres, mais representatividade.
Ah, Maravilhoso. sou colunista também da Invest News, então hoje, inclusive, saiu meu texto novo, então venho, já faz 2 meses que eu venho escrevendo para o canal. E é isso, muitos projetos novos pela frente, estou bem animada com esse desafio e agora 100% focada nisso. Que delícia. Nossa, até inspira a gente ouvir você contar o quanto. Olha o quanto de coisa que a gente consegue fazer, gente, mesmo sendo mãe. A gente ainda Uhum, vai falar um pouquinho sobre isso sim. aqui também. Por isso eu cara um pouco descansada E também, né? Porque a gente, exato, né? A maquiagenzinha e eu tal. sempre falo, né, que quando eu fiz a transição e agora sou responsável pelo Fim for X, sou responsável pelos meus horários, tenho muito mais flexibilidade, só que por outro lado a gente trabalha muito, 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 muito mais. Então, eu achei que eu Aham, ia ter mais tempo, mas atualmente eu estou tendo menos. Mas tudo bem, sem eu dúvida. acho que é um processo, faz parte. E a gente faz o que a gente ama, né? Eu também tô nesse Oi, mesmo processo. Dani, a Dani que tá falando com esse forte. A gente está nesse mesmo processo, eu também estou com um caminho de carreira nesse mesmo momento. E é bem isso que você falou. A gente espera, poxa, agora fazendo meu horário, né? Vou pegar mais leve, mas Uhum, aí a gente começa alguma coisa e mulher tem muito disso, né? Começou uma coisa, vem outra e a gente quer abraçar tudo porque, sim. enfim, a gente acredita tanto, né? Tão apaixonada pelo que faz que Uhum, acaba realmente se empenhando em um monte de uhum, outras coisas. uhum. Carol, vamos voltar do começo, né? Para a galera que está acompanhando a gente aqui, você falou que fez relações internacionais. Sim. Como que foi o curso? O que que você achou? Gostou? Te surpreendeu? Te frustrou? Conta um pouquinho para a gente sobre o curso de RI. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com pessoas e eu gostava muito dessa carreira, de relações internacionais, porque eu tinha ido morar fora, eu tinha conversado, com algumas pessoas, mas mais voltada para essa questão da diplomacia. Foi o que me, interessou em primeiro lugar a buscar essa profissão, que era trabalhar em organizações, né, internacionais, ONGs. Eu até escrevi isso em um dos meus artigos. Mas eu acho que quando a gente é jovem, a gente também não tem muita ideia, né? A gente começa a faculdade. Eu amei o curso, amei a faculdade, foi muito legal, fui muito feliz lá. E como o curso de Relações Internacionais eu fiz na FAP, era dentro da faculdade de Economia, tinha já um viés voltado para mercado financeiro. E quando eu recebi uma proposta de um estágio, eu passei num processo de trainee num banco brasileiro, eu engatei a primeira e fui, né? Então, assim, eu nunca nem me questionei muito. A gente até conversei isso essa semana com alguém, eu nem vou lembrar de tantas conversas que eu tive, ou um evento, eu não sei, que foi exatamente sobre essa questão de se questionar. Eu nunca me questionei, né? Eu sempre tive uma coisa muito forte, assim, né? De meus pais que me incentivavam muito a trabalhar, a ser independente. Eu lembro muito da minha mãe falar para mim: seja a dona do seu próprio nariz, não dependa de ninguém, não dependa financeiramente de ninguém. Então, acho que isso foi um Sim. marco muito forte. Quando eu entrei no mercado financeiro, e é uma carreira, que te envolve, né? Que te puxa, você começa a ascender, a ganhar bem, a ter reconhecimento. Então eu nunca nem me questionei e era muito difícil sair dessa carreira, né? Eu sempre falo isso, que é preciso muita coragem. No meu caso foi preciso 2 gestações, eu precisei ter 2 filhos para ter toda essa coragem. Porque senão talvez eu estaria lá ainda, sabe? Então Sim, sim. eu sempre gosto de falar isso. Mas eu fui super feliz, eu gostei muito do meu curso. Depois eu busquei alguns cursos mais de especialização voltados para o mercado. Então, na época, eu tenho 36 anos, né? Então, nesse começo de carreira, que foi 15 anos atrás, eu fiz um curso na BMF, voltado mais para matemática financeira, finanças, porque era onde eu achei que faltava uma base. E eu acho que é isso, assim, a vida, o seu curso de faculdade, ele não é o que te define nem o que vai te limitar, sabe? Eu acho que hoje, cada Sim. vez mais, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar estudar a carreira inteira. Inclusive, eu vou voltar agora a estudar o ano que vem, então, assim, eu acho que é uma coisa que é super necessária. E eu acho que a gente vai Sim. aprendendo, vai se inventando. E eu acho que também o profissional do futuro, nem a gente sabe muito bem ainda o que vai ser, Como né? vai ser? Exato, inclusive eu acho que as pessoas vão ter mais que uma profissão. Então, eu acho É. que é óbvio que é muito importante, o curso é a nossa base, é onde vai abrir as nossas portas,
Mas eu acho que mais importante ainda é o que a gente vai correr atrás depois, né? O networking que a gente Sem faz, as dúvida. oportunidades que a gente agarra. E a gente tem sempre a oportunidade de aprender, não é definitivo. Eu escrevi também sobre É isso aí. escolhas, né? A gente também tem essa coisa muito forte, nós, assim, de achar que as nossas escolhas são para sempre, e as nossas escolhas não são para sempre, né? Então, isso eu gosto muito de Uhum. falar. Não é porque você escolher um curso de relações internacionais que você vai ter que atuar nessa área. Não, a gente tem a É oportunidade de isso. estudar, de correr atrás e de se reinventar. Então, É isso aí. as nossas escolhas não são para sempre. Eu acho que a gente tem essa grande vantagem de sempre buscar mais e se reinventar. Cada vez mais, né, Carol? Até fiz um post sobre isso ontem, sobre como assim essa oferta de novos conhecimentos, tanto de opção, né? Esse mercado, esse momento VUCA que a gente vive, né? Tudo muito volátil, tá tudo muito incerto, e essa novidade, tanta novidade que vem uma atrás da outra, as pessoas acabam ficando ansiosas de querer aprender tudo e você falou, tocou num ponto que para mim é a base de tudo, é o autoconhecimento. Se Uhum, você não olhar para si e entender o que faz sentido para você, e puta, tá na moda saber design thinking, tá na uhum, moda saber, sei lá o quê. E aí você for na moda, é o que você falou, você vai sendo empurrado. Eu já uhum, contei meu relato também, e já passou a Lígia Zottini por aqui, e numa live ela falou algo que me marcou muito. Que eu acho que o maior perigo é a gente fazer bem aquilo que a gente não está destinado a fazer, sabe? E uhum, sendo aprovado, vai ganhando uma grana, vai uhum, sendo promovido. Então, se a gente não parar e fizer essa reflexão que você fez, depois de 2 gestações, que eu fiz na gestação do Vitor, e uhum, de se olhar, sabe? Quanto antes a gente puder fazer isso, é isso que eu tenho que sensibilizar meus mentorados, sabe? Eu uhum, pego muito o público de recém-formado, né? E eu uhum, falo muito para eles: olhem, tenham a oportunidade de não esperar tanto para olhar para si. uhum, Porque a oferta é muito grande, é o que você falou, a gente nem sabe quais são as profissões que vão surgir. Acho que também é uma super tendência a carreira slash, que a gente vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo mesmo. uhum, Mas se a gente não tiver a base, que é o olhar para si mesmo, entender o que é verdade para você, a gente vai acabar desenvolvendo burnout, uhum, ansiedade, tudo né, que é a uhum, doença do século, porque é uhum. muito isso, a oferta é muito grande, é tudo, Sim. né, muito volátil. Então, eu Uhum, acho que você tocou num ponto fundamental mesmo, essa olhar para si e não só para o curso, enfim, uhum, para a gente estar sempre, né, com essa mentalidade elástica, né? sim. E aí você fez especializações, que você comentou, você fez gestão de negócios e um mais voltado para marketing. Em que Isso. momento que você fez, Carol? Como que Ah, foi foram isso? Logo momentos, depois da faculdade? né, foram momentos espaçados, assim, na carreira. Após eu fiz, faz bastante tempo, foi num momento até que eu estava em transição de empregos. Em marketing eu fiz quando eu assumi a área de marketing e comunicação na empresa no Brasil, até para conseguir entender melhor. E é exatamente isso que eu falo, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu fiz outros cursos também, cursos menores, cursos do meu interesse, cursos mais de gestão de liderança. Fiz outras coisas menores, assim, ao longo da carreira também, que a gente acaba às vezes nem mencionando. E eu nem vou lembrar de Uhum. todos aqui. Mas eu acho super importante, assim, essa questão. Eu fiz cursos fora também pela empresa, então alguns treinamentos, algumas coisas assim também que a gente acaba aproveitando. São bem legais. Sim. E eu morei fora É antes da legal que você. faculdade também. Então, eu fiz intercâmbio, Ah, morei no Canadá e no high school, e também depois eu fiz um período de 5 meses na Suíça, que eu fui estudar francês. Então, ai, que delícia. foi bem legal. E aí, então, eu morei esse tempo fora também, foi uma experiência super bacana. Gostei muito. Acho que é importante isso para a juventude. A gente fala, eu acho que o morar fora, né, Carol? Na live passada veio o Joel Nascimento que ele, na verdade, ele tem um empreendimento, né? Tem uma startup e ele faz a gestão da startup lá no Canadá, Uhum, justamente no Canadá. uhum. E é muito disso. Ele dividiu muito com a gente que morar fora não é só eu vou aprender línguas. Sim, é Cara, você toda uma aprende sobre uma nova experiência. cultura, né? Com Sobre, certeza. Não, e foi acho que muito é importante importante. também, porque eu acho que quando a gente é jovem, assim, essa experiência da autorresponsabilidade, de estar longe da família, foi um marco, assim. Eu sou do interior, né? Então, saí do interior para morar fora, então
essa noção de visão de mundo. Foi muito legal, foi muito, muito importante. Eu recomendo muito assim a experiência de se virar. E depois também foi uma preparação quando eu fui morar em São Paulo, que eu fui morar em São Paulo sozinha com 18 anos. Então eu já tinha tido essas experiências, então foi fácil, assim. Foi bem mais Já fácil. ajuda, né, a se preparar para o que vai Uhum, vir, né? sim. Legal. Acho que você está tocando em pontos que, se tiver jovens aqui assistindo a gente, são Uhum, super importantes. Correr uhum, atrás desse tipo de, uhum. né, de Sim. experiência, que eu acho Ah, que e tem outra não coisa forma também só. que eu não mencionei, as certificações, né? Então eu também tive que tirar algumas certificações. É que a gente é tanto tempo, é tanta coisa na carreira que eu já vou esquecendo. Mas eu estudei também para fazer algumas Para, Carol, a gente certificações. tá nova, hein? É, Para com isso. Você é da minha idade, a gente tá médio. novinha. Mas eu também estudei, porque quem trabalha no mercado financeiro tem algumas certificações e algumas você tem que renovar, essa, no caso, foi 5 anos. Então também tiveram as certificações, coisas que eu estudei aí ao longo do caminho, que algumas, inclusive, você é obrigado a ter, dependendo do que você for fazer, exercer. Legal. Já conta pra gente, então, já emenda, Carol, e conta então como é que foi a sua transição para o mercado financeiro. E é exatamente isso, para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Não, Quais são essas transição. Não, mas certificações? transição do mercado financeiro para o Finfortil, não, porque eu comecei no mercado, né? Então eu não fiz uma transição. Como que foi, como é que foi, tipo, a sua atuação no mercado financeiro, essa sua experiência na empresa, e aí depois você vai contar ela agora na Fin4She, como é que foi atuar no mercado financeiro numa empresa, e conta pra gente como que são essas certificações, para quem tem interesse pela área e para saber o que é isso que precisa. Então, como eu te falei, eu comecei muito nova, né, no mercado financeiro. Comecei desde o início da minha carreira. E, como eu te falei, eu sempre fui muito focada na independência financeira e construir minha carreira. Então, não era algo que eu me questionava tanto. Era algo muito mais voltado, assim, por buscar um lugar, um espaço e ser bem-sucedida. Eu acho que eu fui super feliz, assim, eu trabalhei no Citibank, eu trabalhei no Banco Modal, e os últimos 10 anos eu trabalhei na Franklin Templeton, então foi um ciclo de 10 anos lá nessa empresa, é uma empresa muito bacana, é uma gestora global independente de fundos de investimento, então uma empresa gigante no mundo, uma das maiores do mundo. Então foi um aprendizado enorme, assim, eu tive um relacionamento com o meu chefe, a nossa parceria foi acho que quase de 10 anos, acho que eu trabalhei 8 anos diretamente com ele. Então é super Legal. legal, porque a gente cria laços. Hoje, inclusive, ele é um contato super próximo, parceiro do Tem Fortin, então acho que isso é super legal também. E a empresa é uma empresa que me deu sempre muitas oportunidades. Então eu comecei lá como. Eu estou contando mais até da Franklin Templeton, já que acho que é o ciclo mais Uhum. perto. Como internal wholesaler, que é para vender fundos de investimento. Então eu atendia as empresas que distribuíam os nossos fundos, até para explicar, nesse caso de uma gestora de fundos independente, a gente não faz venda direta para cliente final. Então eu não atendi os clientes que investiam. Eu atendi as empresas que vendiam e distribuíam meus fundos. Então, eu tinha muito essa questão que a gente chama de wholesaling, né? Que é vender os fundos. Então, eu atendia clientes enormes e rodava o Brasil todo nesses escritórios, inclusive algumas agências, porque tinham bancos que distribuíam os nossos fundos. Então, foi muito enriquecedor, foi uma experiência muito Sim. legal. Era um ritmo intenso, principalmente por conta das viagens, eu viajava bastante. Mas muito legal. E a gente tinha, assim, uma interação muito bacana com as áreas da Latina América, né? Que a gente chamava de Américas. Então, tínhamos escritórios na América do Sul, no México, nos Estados Unidos. Então, tinha uma interação muito legal. Também que foi uma experiência muito, 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 muito boa. Aí passei de internal wholesaler para regional, aí virei wholesaling, as oportunidades vão acontecendo e muitas vezes porque tem rotação, as oportunidades vêm, muda aqui, muda ali. Então acho que eu sempre consegui ir conquistando espaços novos e novos desafios dentro da empresa. E por ser no Brasil uma empresa pequena, quando eu engravidei do primeiro filho, eu já estava com vontade de fazer coisas diferentes, já estava buscando novos desafios. E eu também tinha essa questão de viajar muito, voltando da licença, que era uma Sim. coisa que eu não queria tanto que encaixar isso na minha rotina. Então, tinha essa Uhum. oportunidade, a gente conversou, então foi uma coisa que até naturalmente aconteceu.
fui buscar, conhecer, estudar mais, e foi um desafio também super legal, porque eu sempre gostei muito dessa parte de eventos, de criar conteúdo. E eu acho que tem uma coisa interessante para quem trabalha no mercado financeiro, é que você ter uma experiência na ponta de vendas, na ponta do cliente, na ponta de produto, entender exatamente o que que é que você vende, você consegue trabalhar legal o marketing, porque muitas vezes o marketing Uhum. é muito diferente do que é um marketing de produto, que é um marketing, por exemplo, de varejo. A gente acaba falando de fundos, né? Você está trabalhando que o Sim. cliente deseja na ponta. Então, acho que eu consegui levar muito da minha experiência do campo, né, de contato com clientes, Aham. para dentro do marketing. Então, foi super legal. E quando eu tive meu segundo filho e voltei, eu já estava me questionando já outras coisas, mais desafios. E também voltei, tive essas conversas, né, com o meu chefe na época, e estava muito interessada nessa questão de diversidade, equidade de gênero. Esse foi o maior gatilho, na verdade, né, esse momento de carreira, de filhos, que me despertou o interesse por todo esse tema de diversidade. Universidade. E como a gente, assim, não dá para tomar decisões assim tão drásticas, né? E eu, principalmente, acho que isso tem muito a ver com o meu perfil. Eu sempre fui muito preparada, muito organizada, muito cautelosa. Eu quis me Uhum. planejar e entender melhor aonde eu iria, para que eu iria, para quem eu iria fazer. Então, quando eu comecei a ter um interesse por esse tema, eu resolvi, dentro da própria Franklin, criar um projeto que foi o Women in Finance. Foi um evento muito legal, inclusive a Paulinha, que está aqui assistindo, que já até falou, Aham. foi uma parceira no evento, muito bacana. E sem saber muito o que iria acontecer, eu estava pesquisando muito essa questão de equidade de gênero, equiparação salarial, diversidade nas empresas. Comecei a entrar em contato com pessoas, vi que todo mundo tinha interesse. Eu já tinha uma ideia do que eu gostaria de fazer. Eu queria fazer o evento no MASP, porque toda a curadoria do MASP em 2019 foi sobre a história das mulheres, então eu achei que tinha tudo a ver. Sim. E a gente estava esperando um evento para 80 mulheres, mais ou menos, tanto que a gente tinha reservado a sala menor, e foram 800 mulheres inscritas. Foi muito legal, Nossa, foi uau. fantástico. E acho que esse evento foi um momento de despertar, assim, foi um momento Um que clique. não só um clique, mas assim, eu acho que me permitiu conhecer muitas pessoas, muitas portas foram se abrindo. Acho que as coisas Uhum. acontecem do jeito que tem que ser. Tem que E, ser. É o que eu falo. Sim. e aí eu conheci a Júlia, que é minha parceira no Finforxim, e ela foi no evento, foi até por isso que a gente se conheceu. E ela também estava num momento na empresa que tinha alguns questionamentos sobre isso, e ela me procurou querendo criar juntas um evento, uma sessão colaborativa. A gente fez isso, foi super legal. E a gente conversou sobre a possibilidade de tirar tudo isso da teoria e ir para a prática. Então, o Fin for Chile nasceu muito desse desejo de como que a gente tira Uhum. todas essas questões de encontros, de eventos, e transforma isso em ação. Como a gente começa Ação. a transformar, né? Uhum. A cartilha foi muito legal. Ela é um material incrível, está disponível no nosso site para quem tiver interesse em conhecer. É um guia prático para o mercado para começar a implementar ações de diversidade e inclusão. Então a gente trabalha sempre com os pilares de atração, retenção e ascensão, que são as fases, né, da carreira da mulher. Então, baseado nisso, a gente começou a criar os nossos projetos e as nossas ações e a nossa cartilha também. E foi algo que naturalmente foi acontecendo, e dentro da Franklin aconteceram outros processos. Ela comprou uma empresa enorme no meio desse caminho todo, antes da pandemia, e teve toda essa fusão, integração. Então foi uma coisa naturalmente que aconteceu. E em agosto eu planejei a minha saída, e mais ou menos uns 40 dias eu fiquei até essa transição, e estou 100% dedicada agora ao Fim Fortim. Então, dentro desses pilares, atração, retenção e ascensão, a gente pensou o que a gente poderia fazer. Esse evento que você Uhum. começou falando, que foi o Young Women Summit, foi um evento que a gente fez pensando em atração.
como que a gente Sim, conversa com jovens, como que a gente atrai mais jovens para o mercado. Porque se a gente não trabalhar a base, se a gente não aumentar o número de mulheres nas empresas, a gente não vai ter mulheres para reter, muito menos mulheres para ascender. Então para esse, acender. então esse foi um dos princípios que a gente pensou para fazer o Summit. E aí, para isso, a gente pensou em fazer um banco de currículos também, porque o banco de currículos é onde permite o acesso das empresas para contratarem. Eu não estava esperando toda essa adesão, né? Foi acima de todas as expectativas. Então, hoje a gente está num trabalho aqui grande interno de ver como que a gente consegue otimizar esse banco de currículos, como a gente consegue colocar a inteligência nesse banco de currículos. Porque nós tivemos 1.600 meninas que se inscreveram nesse evento, cadastraram seus currículos. 80% delas está em busca de uma oportunidade de emprego, que é um número muito alto. E a gente precisa conectar as pontas, porque Direcionar, sim. porque eu brinco que eu não aguento mais as pessoas me procurarem, as empresas dizendo que os currículos das mulheres não chegam. Falo, gente, a gente precisa agir. E não sou só eu, é todo mundo, né? Porque Uhum. são homens contratando que mandam a vaga no grupo dos homens, que conversa com os amigos homens, e só chega um currículo de homens, né? Porque quando a Exato. gente coloca no Fim for She, a gente tem muitos currículos, e os currículos muito bons, muitas mulheres legais. Então, eu acho que a gente vem com esse objetivo muito forte de conectar, de aproximar. E agora a gente está nesse processo do nosso banco de currículos. Quem quiser cadastrar o banco de currículos está lá disponível no nosso site, pode cadastrar o seu currículo lá. E quem tiver também em busca de oportunidade, a gente posta as vagas lá no site, posta nas nossas redes, a gente tem atualizado toda semana. E tem uma coisa também que eu acho muito legal de falar, é que as vagas são vagas muito boas. E eu escutei isso de diversas pessoas, inclusive de homens, que têm vagas muito interessantes. Então, acho que a gente tem conseguido manter uma qualidade, tanto do nosso banco, quanto das vagas que a gente tem aproximado aí desse público feminino. E E do evento, né, Carol, que foi o incrível, evento foi muito legal. Foram 30 palestrantes maravilhoso. e 10 horas de conteúdo ao vivo também, que foi Sim. super legal. Eu até brinquei, falei, gente, para mim o ano podia ter acabado dia 23 de outubro, porque fazer evento ao vivo é uma loucura, mas deu tudo certo. A gente Sim. teve parceiros incríveis que ajudaram a gente com o evento. A gente fez no estúdio do BTG Pactual, que foi lindo. Então deu tudo assim, não poderia ter sido melhor. Foi realmente foi um sucesso. Eu fiquei super feliz com esse projeto. E, além disso, para retenção, que é o que eu comentei com você, que é o nosso segundo pilar, a gente criou o Think for She Academy, né, o Women Academy, que é com o objetivo de trazer educação, trilhas de cursos. Então, o primeiro que a gente fez é o EP, que é o Empowerment Program, e a gente já formou 2 turmas abertas de 40 mulheres em cada turma, e foi sensacional. O programa é muito especial, muito legal, superou as expectativas. A Dani tá aqui, ela acabou de comentar, ela fez, Ah lá. ela fez, Fazer uma semana de mas evento. ela, além do evento, ela fez o app também, então ela pode contar aí do curso, mas com certeza, eu não sei se uma semana, mas a gente vai ter que pensar alguma coisa bem legal para o ano que vem. E esse curso foi muito legal. A gente agora vai lançar um voltado para jovens, que vai sair agora em janeiro. A gente deve anunciar agora esse mês, provavelmente a gente já vai lançar. E a gente está estudando várias outras trilhas. Para isso, não sou eu somente que faço o curso, né? Tem uma equipe muito legal e tenho professores que eu contrato, especializados nas áreas do conteúdo que a gente fala. Então, para quem quiser conhecer, por exemplo, ter uma ideia, o módulo 1, e a Dani está aqui comentando, é storytelling. Ah, o app é incrível, né? Storytelling voltado para você. Qual é a sua história? Qual história você quer contar de si mesmo? Porque a gente se apega muito a contar quem somos, assim, por um cargo, por um título, e Título. às vezes a Isso é gente. muito brasileiro, sabia, Carol? E a gente Eu tenho recebido algum. Tipo, isso é muito a atribuição do sucesso brasileiro. Qual é o cargo que eu ocupo, sabe? E a gente desafiou todas as mulheres que passaram pelo nosso curso a contar quem elas eram, né? A escrever a história delas. Então a gente já começa falando muito sobre vulnerabilidade, aí a gente entra em empatia, um autoconhecimento, a gente fala sobre o Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento também muito legal. A gente fala sobre comunicação não violenta, então usar também essa comunicação para a equidade de gênero, que é muito interessante, como a gente tem o Muito. masculino muito enraizado na nossa fala.
Então, o curso realmente ele é muito, muito, muito inspirador. A gente termina falando um pouco sobre legado e no final, depois que acaba o curso, a gente traz uma conversa fechada com alguém muito inspirador do mercado. Então, a gente já teve a presença de um monge. Esse último, a gente teve a presença da Stephanie, que é maravilhosa, que é uma empreendedora de uma fintech que vendeu agora e foi um deal super legal, contando abertamente, exclusivamente para essas mulheres, permitindo esse espaço de troca e conversa. Então, realmente é um projeto que me deixa muito feliz, assim, e acho que só o fato da gente ter conseguido em tão pouco tempo já ter feito 2 turmas, já me traz, assim, muita, muita, muita alegria. E são Com muitos certeza. Tem projetos. gente aqui comentando, ó, que é É. incrível. Não Ai, que deixar legal. essa, né, criar essa sensação, tipo, o quanto que toca as pessoas, eu acho que essa é a missão, né, cara? Eu Sim, acho que faz tudo valer a pena, né? sim. E assim, a gente tem mais outros, vários projetos em andamento. Então, a gente escreve uma newsletter semanal. Então, para quem quiser acompanhar o que a gente vem fazendo, a gente começou essa newsletter recentemente. Então, pode se cadastrar no nosso site também, que é finforshi.org, para receber a nossa newsletter. Toda semana a gente faz live também, inclusive a nossa live é hoje à noite. Então, esse mês Aham. especificamente a gente está falando sobre carreiras no mercado financeiro, mas a gente tem temas, né, de acordo com o mês. Então, mês passado a gente só conversou com jovens das ligas de mercado financeiro. Então, o que a gente queria ouvir essas jovens também, mostrar o que essas jovens pensam. E o mês que vem, que é dezembro, a gente ainda tá mapeando, mas provavelmente a gente vai ter uma surpresa muito legal. A gente vai fazer isso através até de uma votação de quem que as pessoas querem ouvir. Então, a gente vai fazer isso na nossa próxima newsletter. Já dei até um spoiler aqui. Se a Fernanda e a Ai. Júlia estiverem ouvindo, elas não vão ficar bravas, mas já contei. E então isso deve acontecer. A gente também tem alguns projetos sociais que eu gosto muito, né, dessa área social, e aí trazendo assim um paralelo do início da minha carreira, que eu fui atrás de relações internacionais porque eu queria muito trabalhar com organizações, então é algo que eu Sim. gosto muito. Ah, ó, fica brava já que eu dei o spoiler. Ó a sementinha que plantou lá atrás, É, sendo colhida agora, né? então, e eu acho que assim, a gente tem esse papel e essa missão de não somente transformar o que está do nosso lado, né? Como a gente amplia o nosso olhar para transformar e levar essa questão de diversidade ao que não está ao nosso alcance também. Então a gente ajudou, né, através do nosso summit, com parte dos recursos do patrocínio já, o Instituto Mundo Aflora, que é uma ONG maravilhosa que olha e cuida de meninas que estão ou estiveram em problema com a lei, que são meninas que passaram ou estão na Fundação Casa, e é uma reintegração à sociedade. Poucas pessoas sabem, inclusive eu nunca tinha parado para pensar nisso até eu conhecer a Deia, que é responsável por esse projeto, que essas meninas muitas vezes, na maioria das vezes, não teriam mais chance nenhuma na vida. E muitas delas, eu acho que o número altíssimo, estaria como 70%, cometem algum delito, alguma questão por um homem, então através de um pai, um namorado, um marido, uma relação mais abusiva que pede para ir lá levar uma droga, levar não sei o quê. Então, assim, tem toda essa questão também. Então, é um olhar um pouco de carinho, assim, que são mulheres, são meninas, e essa ONG faz um trabalho lindo e qualquer um pode ajudar. Então, chama Instituto Mundo Aflora, inclusive quero até deixar aqui, porque vale muito a pena conhecer. E, inclusive, a gente pensa em futuramente ampliar essa parceria com mentoria. Então, nós, mulheres que quisermos mentorar online, por exemplo, essas meninas, com essa questão de algumas voltaram a estudar, então preparar um currículo, ajudar uma reintegração, conseguir um emprego. Então, é muito, muito, muito legal, assim. Eu acho que vale muito a pena conhecer. A gente também pensa em fazer a campanha de doação de roupas. A gente só está esperando essa questão da pandemia acontecer, que vai chamar Dress for She, que é doação de roupas nossas de trabalho executiva, que muitas vezes, a maioria das vezes, né, a gente não tem nem para quem doar, a gente não sabe o que fazer, porque são roupas muito específicas. E tem muitas meninas de vários projetos, e a gente já conversou com vários, que não tem nenhuma roupa para fazer a primeira Aí entrevista. foi uma entrevista, sim. Já Então, vi muito isso, Carol, exato. muito na empresa, sabe? Então, como a gente usa toda essa comunidade de mulheres que estão perto da gente no Fim for She, para também ter um olhar para essas garotas.
Então, esse também é um projeto que deve acontecer o ano que vem. E, assim, a gente também tem, agora estamos nos aproximando do Protea, que a Gabi é do mercado financeiro também. Então, a gente tem um lado também bem grande que a gente quer trabalhar essas questões sociais e sempre com um olhar mais para a mulher, para a diversidade, porque é a nossa essência, né? A bandeira, sim, com Uhum. certeza. E ainda bem que vocês existem e que a gente existe para levantar essa bandeira, porque Sim. a gente sabe. É o que eu falo, um dia eu espero que a gente não precise mais falar de equidade. Esse é meu Uhum. sonho. Acho que esse é o seu, de todas Mas nós. você sabe Mas que eu vai penso, demorar tanto, Carol, vai mas demorar você tanto, sabe que eu sabe? acho que eu tenho mudado um pouco minha opinião sobre isso, porque eu acho que a gente sempre vai precisar falar. O que eu espero é que a gente precise, que a gente evolua e que a gente mude o que a gente vai precisar falar, sabe? Eu acho que a Sim, gente sim. sempre vai precisar falar sobre mulheres, sobre o nosso papel, sobre essas questões de equidade. Eu acho que isso é um assunto que ele vai ser atemporal. Mas é que eu acho que a Uhum. gente hoje precisa falar de coisas muito Da base. básicas. É. Exato, é E isso. Acho que eu, é isso. Acho que um dia a gente tem que estar em outras discussões, é essa isso. Mas evolução, essa exato. base do tipo, ai, uma mulher vice-presidente dos Estados Unidos, uhul. Eu espero que um dia a gente não precise mais comemorar esse tipo de Uhum, coisa, mas uhum, infelizmente não, felizmente hoje a gente tem o é, que comemorar e tem que fazer barulho sim, mesmo, porque ainda a gente precisa exato. desse básico, né? E eu escrevi também, né, exatamente hoje na minha coluna que eu falei sobre escolhas e eu falei exatamente sobre isso. Se você for pensar, o nosso direito de escolha em relação a essa questão política ainda é muito recente, né? Nos Estados Unidos, 100 anos que as mulheres já podem votar. E não é Uhum. muito pensando na história toda, né, da humanidade e tudo. Com certeza, com Então, certeza. a gente já fez muitas conquistas, mas a gente tem muitas ainda para fazer pela frente. E sem pressão, sabe? Eu gosto muito de falar Sim, isso. Eu acho que as coisas têm que acontecer e vão acontecendo. E eu acho que a gente também não tem que colocar tanta pressão assim em nós, mulheres, porque a gente já faz tanta coisa, a gente já conquistou também muita coisa. E eu acho que a gente está num uhum. momento muito também de se sentir orgulhosa da onde a gente chegou, Com sabe? certeza. Sim, com E certeza. eu falo muito isso, assim, que a gente tem que sentir muito orgulho e a gente tem muito pela frente, mas a gente conquistou Sim, muito também. sem dúvida. Acho que é bem isso. Acho que a gente está no momento de comemorar essas conquistas que podem parecer pequenas, mas que são gigantescas quando a gente olha para um passado não muito distante. Uhum. Enfim, direito de votar, direito de, né, algumas coisas Ter dos direitos que carteira às vezes a gente fica assinada. perplexo, de ter carteira assinada, enfim. Uhum. N coisas que parecem, né, tão corriqueiras agora para a gente, mas que foram sim uma conquista. Uhum. E eu acho que o que a gente tem que instigar muito é isso, essa Uhum. sororidade, de uma acolher a outra, assim, sabe? Da gente Uhum. trazer para a gente essa responsabilidade sem, de maneira mais leve, como você falou, né? Uhum. Mas que a gente faça isso de uma forma a comemorar pequenas conquistas, mas já pensando no próximo passo, porque ainda tem muita Uhum. coisa realmente para ser feita. Né? Uhum. Carol, você contou um pouco dos pilares aí da Fin4She, tudo que vocês têm atuado, várias coisas, Uhum. maravilhoso. Adorei, tipo, já eu sou apaixonada por esse projeto, gente, me Obrigada. apaixonei. E eu falei, ai, me apaixonei, eu quero a Carol lá comigo. E ela tá Obrigada. aqui hoje, ó, tá vendo como as coisas vão se conectando. Uhum. E aí, Carol, além disso, enfim, além de estar com todo esse planejamento, você ainda é mãe do Tom e do Martim, como você comentou. Qual que é a tua visão sobre isso, sabe? Tipo, como é que entra a vida, o maternidade e carreira versus a empreendedora, versus tudo que você está fazendo? Como que você Sim. enxerga essa questão? Então, eu vou falar sobre eles, mas primeiro eu vou falar que eu acho que a gente tem que mudar um pouco a forma, o tópico. Eu acho que nem eu aguento mais falar sobre maternidade e carreira. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre paternidade e carreira, né? Parentalidade, né, e Cadê a carreira. responsabilidade dos pais, né, nessa função de ter filhos e Uhum. colocar seres humanos no mundo? Então, acho que as empresas agora têm que prestar um pouco mais atenção nisso, né? Como é que a gente traz esse tema de paternidade também? Parentalidade. Como Uhum. que os pais também têm atribuições em suas carreiras e dentro das suas empresas, quando eles também têm um filho, né? Como que a gente muda esse olhar? Então, vamos começar a falar isso, vamos começar a chamar. Eu acho que não é uma mudança que vai acontecer amanhã, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a trazer esses pontos, porque
não é uma questão de escolha, assim, eu quero ser mãe ou eu quero ser profissional e ter a minha carreira. Eu acho que é uma questão da gente ser humana. Colocar o ser humano no mundo não pode ser um problema na carreira de uma mulher. E Exato. aqui, já contando assim um pouco da minha experiência, e o que eu converso com muitas mulheres agora, que eu tive a oportunidade através do Fim for She, muitas mulheres optaram por não ter filhos por conta das suas carreiras. Isso é uma realidade, né? Eu não Sem acho que dúvida. é certo, tem certo ou errado. Eu acho que tem gente que não tem filhos e tá tudo certo. As pessoas são livres, todo mundo é responsável pelas suas escolhas. E inclusive eu escrevi também sobre que as nossas escolhas não são para sempre. Se hoje você não quer, amanhã você quer. A gente tem essa liberdade. Só que eu acho Uhum. que a gente não pode ser penalizado. Eu acho que o que nos leva a escolher não ser mãe não pode ser um impacto na nossa carreira. E para isso a gente precisa dividir isso com a outra pessoa que quis, né? Que também é responsável por aquele filho. Então, eu acho que isso, e eu não falo mais nem da visão da família, porque eu acho que hoje as mulheres elas já vêm conquistando um momento de mais igualdade dentro de casa, na divisão das Uhum. funções, na Das divisão das tarefas. tarefas. Os pais, eles participam, eles dividem, eles também já entendem mais o papel das mulheres, né? Que as mulheres trabalham, as mulheres também têm responsabilidades financeiras nas suas casas, nas suas famílias. Mas e as empresas? Elas também ampliaram esse olhar? Quando um funcionário homem se torna pai? Não, né? A gente conquistou isso dentro de casa, mas a gente precisa levar isso também para o mercado. Então, Sim. respondendo isso da visão corporativa, né? E agora falando assim um pouco sobre a experiência da maternidade para mim, que é uma coisa que eu amo falar e gosto muito, é, eles foram a transformação maior assim na minha vida, tanto pessoal quanto profissional também, porque eu acho que eles trouxeram para mim um senso de urgência também, que eu saio de casa todos os dias para fazer alguma coisa que tenha que valer muito a pena na minha vida, sabe? É o que eu Porque falo. eu tenho Aham. que fazer algo que eu goste, eu tenho que fazer algo que vale a pena. Então, eles me trouxeram também esse senso de urgência profissional. E eles também me trouxeram uma coisa que eu nunca tinha parado para me questionar, que é o quanto eu gosto de trabalhar, o quanto trabalhar para mim é bom, o quanto eu gosto de Tal. conversar com pessoas, de sair, de assim, estudar, mas eu amo estar com eles. Mas aquele momento também era Uhum. muito importante para mim. E eu acho que antes de ser mãe, eu tava muito assim no automático de trabalhar, carreira, né, ganhar dinheiro, enfim, esses drives. E eu acho que Uhum. eles me trouxeram essa noção de urgência e também eu acho que essa conexão com o trabalho, porque eu acho que a gente buscava, eu pelo menos, eu não gosto muito de generalizar, mas antes, né, a gente tinha essa questão muito dos momentos de lazer, de viajar, de fazer coisas, sair e tal. E quando você se torna mãe, e eu sou mãe eles são muito pequenos, eu tive dois filhos bem próximos, então o mais velho tem 3 anos e 10, e o mais novo tem 2. Então, assim, a minha vida é muito dedicada a eles no A meu período eles. Aham. livre. E eles são muito pequenos, e isso faz parte, né? Então, o meu momento comigo, aquele momento que eu passei a ter, assim, para mim, passou a ser meu trabalho. Passou a ser aquela hora que eu tava Sim. lá 100% conectada comigo, para mim. Então, assim, Uhum. aquilo tinha que valer a pena. E eu tive essas conversas, inclusive, no trabalho. E esse foi um momento também de despertar para mim, né? De começar a olhar para o Uhum. lado e ver como que as mulheres estavam lidando com tudo isso. Porque eu percebia que muitas acabavam abandonando suas carreiras, tinham que fazer escolhas mais drásticas. E eu comecei a questionar muito sobre essa questão do meio termo, né? Que tem sim que existir formas da gente conciliar e que sim, as empresas, os chefes, as lideranças, talvez. Precisam acordar. Não, eu acho que é mais assim, ter um olhar diferente, sabe? Porque é algo muito passageiro. São pequenas sutilezas, assim, nesse momento, né? Que a gente volta, dá licença, tem filhos, para acomodar essa situação. Porque passa, né? Uhum. Assim, é isso que eu acho. E passa, e às vezes você perde profissionais maravilhosas por questão de não ter tido esse acolhimento, esse olhar, sabe? Cuidado. É isso. Eu acho que tem que. É, Por isso que eu digo que as empresas precisam ir mais nessa. É o que é. você falou. Em casa, a gente já conquistou Uhum. isso. Até eu acho que foi a Paty que comentou da licença paternidade. Ainda é muito desigual. A gente ainda fica muito mais fora do mercado, fora, né?
do mercado, se dedicando ao filho Uhum, do que o pai. E quando a gente volta, eu acho que esse eu acho que essa primeira questão que precisa ser trabalhada. Não é nem o da licença maternidade, mas esse retorno. Quando a uhum, gente retorna esse cuidado. Porque não sou uhum, eu, Marília, que estou falando, existem vários estudos que comprovam que a mulher se uhum. torna, inclusive, mais eficaz, mais produtiva quando mãe. É, Que é o que você falou, meu tempo tem que ser tão foda, tão bem aproveitado, porque hum, eu não estou em casa com meu filho, sabe? Eu tenho que tenho tanto que produzir mais que a mulher realmente se torna mais produtiva, desenvolve uhum, N soft skills com a maternidade. Mas esse período do retorno é um período muito delicado, porque é sim, um muito abrupto, né, Carol? sim. A gente sai de um momento de um puerpério totalmente dedicado à função de mãe para uma transição. E todo momento de transição precisa de cuidado, né? Então, acho que E a gente fez uma série de Dia das Mães no FIFORCHI esse ano, que a gente pegou o relato de várias mulheres do mercado contando os pontos positivos da maternidade na carreira. E os relatos são, assim, eu recomendo quem puder, assim, ouvir, são vídeos. Os relatos foram muito legais, porque todas se tornaram melhores profissionais. Sem exceção, elas acreditam que elas se tornaram melhores, melhores, líderes mais empáticas. empáticas, focadas, gestão de tempo. Então, assim, a gente tem muito essa consciência, né? Então, a gente precisa quebrar. A gente vive uma sociedade totalmente patriarcal, machista, mas a gente Total. também precisa quebrar esses vieses. E muitas vezes as próprias mulheres têm os preconceitos, né? Não são só os homens. Sim, A gente fala de um sem dúvida. país, no Brasil, uma pesquisa recente, que diz que 27% dos brasileiros não se sentem confortáveis com chefes mulheres. E são mulheres e homens, tá? Não são só homens que não se sentem. Uhum. Mulheres também não se sentem confortáveis com chefes mulheres. Então, assim, a gente tem sim que começar a quebrar esses vieses, né? Eu acho que são muito importantes. Sem dúvida. Por isso que eu acredito tanto em projetos como o do Fim Farshi. Eu Uhum. acho que é muito isso. É a gente, para a gente mesmo, e ainda mais num mercado tão masculino, não sei se você tem números, Carol. Quantos por cento ainda do mercado financeiro ainda é ocupado por homens? Você tem esse número? Não, o do mercado financeiro eu não tenho, mas assim, por exemplo, lideranças, acho que em cargo de CEOs, a gente está falando de 4, 5% Ah, mulheres. é. Mas Isso aí. universitárias, a gente está falando de quase 60%. Então isso já dá um Ah, de homens. mulheres. Entendi. Tá. Esquece o mercado financeiro. Sim, Sim, 1% como CEO e nós 60% somos, da as base. mulheres, elas são quase 60% das universitárias. Somos maioria. Entendi. Só que a hora que a gente vê, esse é um ciclo cruel. Só que 4% só se tornam CEO, né? Onde se Uhum. perdem todas essa maioridade, né? Que a gente começa, né? Como Sim. maioria. Então, acho que é isso muito que eu falo, assim, a gente tem que quebrar esse ciclo, que é um ciclo cruel e um ciclo muito difícil. E eu acho que, assim, a gente começa trabalhando a base, trabalhando o começo. A gente tem que colocar mulheres trabalhando no mercado desde a base e preparando Isso elas para aí. ocupar cargos de negócios, cargos importantes, retendo essas mulheres na hora de reter e ascendendo depois como um processo natural, sabe? Eu acho Isso aí. Tem que que ser orgânico, né? Acho que a ideia é essa. O começo tem que ser fazendo a base, mas depois que isso se torne algo orgânico, porque uhum, assim vai ser sustentável, né? uhum, Acho que Carol, a gente está caminhando para o fim tá aqui e bom, eu queria que você pelo menos deixasse aí para não cair de repente. Para a gente é isso. Eu tenho duas perguntas que eu gosto de fazer tá e eu bom. queria muito ouvi-las de você. Primeiro se você ainda tem sonhos profissionais, né, além da Uhum, Fee4She, ou que a Fee4She se torne algo diferente. uhum. E a outra é você deixar uma mensagem para quem acompanhou aí a gente, enfim. Qual que é a sua mensagem final aí que você deixa para essas pessoas? Ah, eu acho que sonhos profissionais eu ainda tenho vários, muitos e muitos. Eu acho que eu já estou conseguindo conquistar alguns, então estudar de novo era um sonho que eu tinha muito grande, né, de fazer um MBA, então era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, e eu vou fazer isso o ano que vem, nos próximos um ano e meio, então esse é um sonho, uma conquista bem grande, e ainda mais agora com dois filhos pequenos, acho que vai ser bem desafiador. Sim. Eu tenho muitos sonhos profissionais.
em relação ao Finforchi. A gente está num momento muito de testar, de conhecer, mas o que eu mais busco mesmo com o projeto é essa transformação. Hoje eu estou muito focada em tocar cada pessoa, sabe? Eu acho que isso é meu maior sonho, o meu maior objetivo, porque eu acho que a gente é responsável pela mudança. Eu acho que hoje as pessoas, elas depositam muito em algo que elas acreditam que está longe delas, né? Então ela espera que a Sim, empresa transforme, faça um programa de diversidade e inclusão e resolva todos os problemas da sociedade, da empresa em relação àquilo. Ela espera que um cargo, um governo. governo faça algo e resolva esse problema. Mas o que que a gente faz para aquela pessoa que está do nosso lado? Para aquela colega que senta na nossa Sim. equipe, para aquele funcionário que está no nosso time. Então, o que eu tenho hoje como uma missão, um sonho muito grande, é gerar essa transformação e esse impacto em cada um, para que cada um impacte mais um, que impacte mais um e que impacte Fique. mais um, É isso. sabe? Porque eu acho que plantando uma sementinha bem plantada, e hoje, se dessas pessoas que nos ouviram, duas pessoas saírem daqui com essa consciência de transformação, eu cumpri a minha missão. Porque eu não acredito que a Uhum. gente vai começar transformando e mudando, virando uma chave no 360. Eu acho que a nossa mudança é devagar. Mas eu acho que todo mundo tem que entender o seu papel nesse contexto. E eu acho que, assim, tudo que a gente viveu esse ano foi muito forte, né? Eu acho que foi um recalcular a rota de todo mundo, pelo menos para mim, foi em muitos sentidos, mas também trouxe muito essa importância, né? Da gente pensar no futuro que a gente quer. Pensar qual que é esse novo hoje que a gente quer construir, sabe? Eu não quero, e aí eu cito também muito uma pergunta que fizeram para Malala sobre se ela queria voltar, o novo hoje, o que que ela queria. E ela disse: eu não quero voltar, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir esse hoje. E aquilo me tocou Bom. muito e eu falei: é isso, sabe? Eu quero que daqui para frente reconstruir uma nova história. E eu acho que quando eu converso muito com as empresas e com as pessoas, eu falo que o meu papel e o Fim for She, a gente não está aqui para atacar, para apontar erros, para falar onde está errado. A gente está aqui para juntos a gente começar a transformar. Seja isso Isso aí. aqui, seja muito pequeno, mas aqui eu vou te dar o meu e a gente vai juntos, sabe? Mas vamos Uhum. começar. Eu acho que é isso, assim. E Isso aí. todo mundo pode começar. Eu acho que a questão é essa, Sem olhar assim. para trás, né, Carol? Sem olhar para É, trás, tipo, acho que o olhar para trás como aprendizado é importante, porque é isso, a gente é feito disso também, a gente não só acerta, a gente erra, acerta, enfim. Mas o olhar principalmente para frente, eu acho que a pandemia me trouxe esse olhar também, uhum, sabe? é E isso. de mensagem final. Ah, mas acho que eu já falei, né? Não foi essa a mensagem? Ah, já deixou, então tá bom. É, Então, não. Carol, muito obrigada mesmo por obrigada, esse foi um prazer, bate-papo, foi obrigada. incrível. Ó, se ninguém, acho que um monte de gente aí foi tocada, mas eu já tinha sido Ai, que pela bom. Fit e agora fui mais ainda. Obrigada. Muito obrigada Que mesmo, viu, bom. por essa missão que vocês adotaram aí. Uhum. E, nossa, longa vida e muitos projetos concretizados pro Sim, Fit. precisamos, precisamos. Vai ser muito bom. Eu Obrigadão, estou viu? muito otimista. Eu acho que tem muitas, muitas coisas legais para acontecer. Tá bom? Obrigada Sem e dúvida. sucesso para o seu projeto também. Beijo, Um beijo, beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau.